que ter uma preparação. É Deus dizendo: se prepara, porque eu tenho propósito com você. Não é de qualquer maneira, não vai ser de qualquer forma. É a forma que eu estou instruindo, é a forma que eu estou querendo que você entre no propósito para fazer. Agora Moisés, ele vai se apresentar diante e ali vai marcar o ministério de Moisés. Agora parece que eu vejo Deus dizendo para Moisés: Moisés, o primeiro ponto que precisa você fazer, se acerta com o teu passado. Você saiu fugir de lá da terra, mas não tem problema não, Moisés. Eu estou preparando alguém. Você não vai voltar sozinho lá não. Sabe o Egito que você passou lá, Moisés? Eu tirei você de lá. Você vai voltar de uma forma diferente, não para fazer as práticas que você fazia lá não. Você vai voltar lá no lugar que eu te arranquei, para você transmitir, mostrar a ele que você teve um encontro comigo e eu te transformei, eu te uso de uma forma desta maneira. Alguém que está lá dizendo: se perdeu, está perdido, está ficando doido, está no caminho errado. É Deus dizendo: não, eu escolhi, eu chamei para uma grande obra. É Deus dizendo: eu estou pegando alguém aqui, estou preparando o caminho para voltar lá, porque através da tua vida vai haver salvação lá, vai haver salvação no lugar que você saiu. Agora Moisés, Deus vai preparar uma situação. Ele tem um encontro ali com a sarça. O interessante é que eu fui fazer uma pesquisa para saber um pouco ali de Moisés. A Bíblia vai dizer que Jetros, o significado do nome do sogro de Moisés é amigo de Deus. O interessante que eu vou ver é que ele é amigo de Deus. Ainda que você esteja passando no momento mais difícil da tua vida, ele sempre vai ter um conselho para te dar, ele sempre vai ter uma estratégia para direcionar você, porque quem é amigo de Deus, ele vai ter a intimidade, ele vai ter a comunhão. Entender, hoje ele não está bem, hoje ele não está legal, eu preciso transmitir uma palavra para levantar, mas não a palavra que ele quer ouvir, é a palavra do céu que é liberar para ele nesta noite. É Deus dizendo: eu te conheço, eu sei da tua intimidade, eu sei da forma que você entrou aqui nesta noite. Ele está dizendo: tem socorro para a tua alma nesta noite, tem resposta de Deus para a tua vida nesta noite. Mas tem um detalhe: enquanto você não entra, enquanto você entra aqui dentro, está disperso. Deus está dizendo: enquanto você não se comunica comigo, enquanto você não se encontra aqui dentro comigo, você vai sair da mesma forma. Ele dizendo: enquanto você me adora, enquanto você se entrega na minha presença, eu venho, renova as tuas forças, eu te dou força, te ponho de pé, eu te instruo, eu te capacito nesta noite. Mas o grande problema nosso é o seguinte: chega domingo, a gente vai para o culto, chega nos dias de culto, a gente até vai no culto, mas naquela forma, é mais um culto. Só que se esqueceram que o nosso culto ele não começa aqui dentro. Aqui é só um encontro de adoradores. A nossa adoração ela começa dentro da nossa casa. Antes da gente sair e entrar por essas portas, a nossa adoração é lá dentro. É o nosso louvor que a gente coloca, é a nossa intimidade, é a nossa comunhão com Deus. É lá dentro que começa a nossa entrega lá dentro. Aqui a gente só vai se reunir para os adoradores começar a adorar na presença de Deus. Enquanto eu e você estiver nessa liturgia dizendo: eu vou lá, eu quero ver o que vai acontecer. Desculpa, você vai entrar e vai sair da mesma forma, porque a palavra do Senhor diz que Ele está procurando verdadeiros adoradores. Entende uma coisa: o adorador que adora a Deus, ele adora em espírito e verdade, ainda que está na prova, ainda que está na turbulência. É Deus olhando o céu e está dizendo: está passando a prova, está passando no deserto, mas tem adorador
conhecemos essa história. Mas só que tem um detalhe. Moisés ele não vai sozinho. A Bíblia diz que Deus ele vai levantar agora alguém para ir junto com ele. Entende uma coisa, tem caminho que você não vai sozinho. Por mais que a tua inteligência você acha que consegue ou não consegue, Deus ele sempre vai preparar uma situação para que você vá ao propósito. Tem momentos que Deus ele vai preparar alguém para ir com você, mas tem outros momentos que Deus ele vai dizer, o negócio é o seguinte, hoje o propósito não é de dois, o propósito hoje é com você, mas dentro dessa história Deus ele vai preparar o seu irmão, para que fosse ali até Faraó e falar para Faraó liberar aquele povo, porque Deus ele até vai cantando, pode o mundo desabar, pode tudo se levantar, mas eu não vou sair daqui. Tem momentos que é assim, Deus ele conhece, Deus ele te entende. Assim era com Moisés. Moisés ele foi lá, foi uma luta difícil, mas ele foi no propósito de Deus. Mas aí vai chegar o momento que agora Deus ele vai preparar um momento, uma situação ali, ele prepara o ambiente para aquele povo vir. Aí no meio da história vai entrar uma mulher, que era sua irmã, a Miriam, que agora, depois de atravessar o Mar Vermelho, vai ser a profetisa. Sabe o que eu acho interessante dentro dessa história? Que às vezes, irmãos, para ser profeta quando o milagre já aconteceu é fácil. Para ser profeta, para profetizar quando o milagre já aconteceu, está cheio. Mas é Deus dizendo, seja para o milagre acontecer, seja adorador antes do milagre acontecer, porque quando o mar vermelho ele se abre, aí todo mundo é profeta, todo mundo acredita, todo mundo está na fiação, é Deus dizendo, vai adorando no meio do vale, vai profetizando no meio do vale os ossos secos, porque você não está entendendo. Às vezes você está passando no meio do deserto e não está entendendo. Deus dizendo, dentro do deserto, eu estou levantando o ministério, é no meio do deserto que eu estou te ensinando, eu estou te capacitando, é dentro do deserto que eu estou levantando você, e você não está entendendo. Parece que eu vejo Deus dizendo nessa noite para alguém, cadê o teu instrumento nessa noite? Cadê teu instrumento para você usar? O mar está fechado, é Deus dizendo, pega o teu instrumento nessa noite e começa a usar ele. Pega o teu instrumento nessa noite, porque você tem um instrumento. Deus ele te capacitou, Deus ele colocou um instrumento nas suas mãos, e ele pergunta para mim e para você nessa noite, cadê o teu instrumento nessa noite? Você ainda usa o teu instrumento nessa noite? Qual instrumento teu nessa noite? É o violão, é o louvor, é a oração, eu não sei qual instrumento que ele colocou nas tuas mãos, mas é ele dizendo, é o teu instrumento que ele colocou nas tuas mãos, que o mar vai se abrir, que o milagre vai acontecer. Não é instrumento guardado, é o teu instrumento que ele está dizendo nessa noite. Usa ele nesta noite, usa ele nessa noite, que você vai ver. Agora nós vamos ver que Miriam, depois que o mar foi aberto, ela passou no meio do mar, ela agora pega os seus instrumentos e começa a usar. Aí as mulheres ali que estavam com ela vai se alegrar. É Deus dizendo para mim e para você, você é referência. Você é uma referência nesta noite. Seja
referência, ensina aqueles que estão se aproximando a você, a adorar o Senhor, a se quebrantar na presença do Senhor, porque você é referência nessa noite. E quantas referências já não está querendo ser mais, quantas referências que Deus levantou sobre este ministério, sobre essa terra, e está enterrado, já não quer mais. Parece que eu vejo alguém dizendo assim: Senhor, esse negócio não é comigo não, manda o pastor, manda a pastora ir lá fazer. Deus dizendo: não, até quando, Miriam, você vai ficar na sombra de Arão? Chegou o tempo de você começar a usar o teu ministério, chegou o tempo de você começar a exercer. O ministério é teu, não é Arão, o negócio é com você, o mistério é com você nessa noite, Miriam. Glória a Deus. Mas às vezes estamos lá, sabe por que o culto não flui? É por causa do pastor. Sabe por que nada acontece? É porque a pastora está à frente. Tem que mudar. Aí às vezes é mais fácil a gente vir com a crítica do que a gente vir para abraçar. Às vezes é mais fácil a gente vir com o jugo do que a gente ir lá e acolher. Às vezes é mais fácil a gente com a nossa opinião do que ouvir o despertamento de Deus dizendo. Parece que eu vejo, eu fico imaginando quando Pedro estava preso lá naquele cárcere, havia uma igreja que intercedia para que soltasse Pedro. Sabe qual é o problema de hoje? A igreja já não quer mais, a igreja está lá acomodada, está parada. Deus está dizendo: se a minha igreja despertasse, se a minha igreja entendesse que a oração ainda proposta a união, há cadeias que são quebradas, há portas que são abertas. Às vezes tem tanta luta espiritual e não entendemos, e às vezes falamos: a culpa é do outro, não é meu. E Deus dizendo: a culpa sabe qual é? É a falta da união. Porque quando tem a união, observa lá Pedro estava preso, mas a igreja estava intercedendo: Senhor, liberta ele, solta ele, Senhor. Eu sei que ele está preso, mas através da união eu sei que o negócio pode acontecer. Mas às vezes estamos esperando, às vezes estamos lá esperando. Se alguém for, eu pude ouvir aqui de alguém que estava na presença de Deus e já não está mais. Sabe o que eu acho interessante, irmãos? Nós como igreja, muitas vezes nós somos omissos. Enquanto Deus está dizendo: eu não escolho os perfeitos. A única coisa que Deus ele quer é alguém que tenha disposição e esteja no seu coração quebrantado. Porque uma coisa é, irmãos, eu pude ouvir aqui alguém contando algo, e um dia, eu acho que numa outra oportunidade que eu tive aqui, eu falei sobre isso. Isso não é para minha glória. Esse dia eu estava falando até com a minha esposa estava falando: você é doido. Mas às vezes a gente precisa aprender a voltar à nossa essência. Eu lembro que um dia, minha mãe ela veio a óbito. Mas a história é longa, eu não vou entrar em detalhe porque não dá tempo. Minha mãe ela veio a óbito. E esse dia eu estava indo no meio do caminho trabalhar de madrugada. Nós estávamos com um problema de família. E meu irmão, um dos meus irmãos me ligou dizendo: olha, a nossa mãe ela faleceu. Isso foi no sábado. E aí eu cheguei na minha encarregada do meu trabalho, qual é a situação com ela? E ela falou assim: olha ali, vai para sua casa. E eu fui para casa, no sábado. Passamos a noite ali correndo atrás de algumas coisas lá. E minha mãe ela foi velada no domingo, pela manhã. Só que à noite tinha culto. E minha esposa falou assim: você não vai para o culto hoje, sua mãe foi enterrada de manhã. Você vai entender, presta atenção que você vai entender. Eu enterrei minha mãe de manhã, cansado, né, emocionalmente, desgaste físico. Mas aí eu falei: eu vou ficar na minha casa. Só que na hora, uma voz ministrava ao meu coração assim:
Hoje eu quero você no meu culto. Hoje eu te quero você na igreja. Hoje eu te quero você adorando. Entender às vezes o propósito de Deus nem sempre é fácil. Mas entende uma coisa. É como a voz ministrava no meu coração e dizia assim: você não é adorador? Então é hoje que eu quero ouvir a tua verdadeira adoração. É hoje que eu quero ouvir a tua verdadeira adoração. Entende uma coisa. É no momento da dificuldade que a adoração ela sai sincera. Porque quando tudo está caminhando bem, maravilhosamente bem, tudo está maravilhoso, a gente fica meio fictício. Às vezes eu costumo dizer isso. Como bom seria se nós como cristãos vivêssemos mais na prova. Que isso, irmão? É porque onde a gente saberia ser verdadeiro com Deus. Hoje, muitas vezes, a gente tem que criar tantos artifícios para o povo ir buscar Deus. E quando vem buscar Deus, ainda vem um alto jugo dizendo: o culto poderia ser melhor, o culto poderia ser bom, se trocasse a frente, se não fosse esse pregador, se fosse um outro pregador. Mas entende uma coisa, a nossa adoração tem que começar dentro da nossa casa. Se a gente começa dentro da nossa casa, há um povo que se reúne e junto nós fazemos a diferença no céu. Mas o grande problema nosso como cristão na presença de Deus, a igreja de Cristo está dormindo. É tempo que Deus está dizendo para mim e para você: se desperta enquanto ainda é tempo. Se desperta enquanto ainda é tempo. Isso é para mim e é para você nessa noite. Estamos oscilantes, Deus dizendo: enquanto eu cochilo, enquanto você cochila no meio da fé, o adversário vai ganhando terreno. Você vai se enfraquecendo, você vai se afastando, você vai saindo do propósito e vai ainda dizendo: é normal. E Deus está dizendo: não é normal. Você está entrando no meio de uma luta espiritual e não está vendo, não está com os seus olhos abertos. E Deus dizendo: se atenta nesta noite, porque o adversário está te tirando, está nos tirando bem devagarzinho da presença de Deus. E muitas vezes em você não estamos se atentando. E muitas vezes Deus está dizendo isso. Começa a parar um pouco. Sai um pouco do automático. Começa a se encontrar. Sai um pouco daquilo que você está acostumado a viver. E vem viver diferente. Esses dias, irmãos, pela misericórdia de Deus, eu falo do que eu vivo, irmãos. Eu recebi 2 convites para ministrar. E minha esposa até falou: você recuou, você não quis ir? Eu falei: não quis ir. Falei que eu não ia. Aí minha esposa: você não está bem? Eu falei: não vou. E a gente vai percebendo o quanto que a gente, aquilo que antigamente a gente era fervoroso, a gente vai deixando de ser. E a gente vai olhando com uma outra visão, falando: é normal. O normalismo vai entrando, misturando no meio da nossa adoração, que a gente vai deixando de ser adorador, que a gente vai deixando de buscar, de cultuar a Deus. A gente quer mais é ficar no nosso canto, e Deus está falando para desperta, que aos poucos você está saindo, está se afastando da minha presença. E Deus dizendo: enquanto mais você recua, mais você enfraquece, mas enquanto mais você busca, mais você se fortalece. Aleluia! E aquilo que parecia que a gente, porque fulano fez aquilo, e Deus dizendo: não, você se enfraqueceu porque você se prostrou no meio do caminho. Você foi se afastando e você não estava prestando atenção. Muitas coisas foi roubando meu tempo com você e você não foi prestando atenção, e você achando que era normal. De todas formas, Deus ele criando artifício para
despertar eu e despertar você. E às vezes nós estávamos lá, hoje não, Senhor. Deus está dizendo: acorda, meu filho, desperta, desperta, porque a luta espiritual está tomando conta de você. Você muitas vezes não está entendendo o vazio que está tomando conta da tua alma. Você já não é mais o mesmo. Você não está mais a mesma pessoa. Lembra o tempo que você tinha da comunhão na minha presença. Cadê o tempo que você tirava na oração, na adoração, na minha presença? Olha o tempo como ele foi preenchido. Olha o tempo que foi roubado, e Deus dizendo, Deus trazendo um alerta para a minha vida e para a tua vida nesta noite. Hoje é a noite de despertamento. Até quando eu e você vamos ficar da mesma forma, e Deus dizendo, acorda. Eita glória! Desperta! Desperta! Glória a Deus! Porque a fraqueza está tomando conta. Verdade, Pai. Até a adoração que você rendia, nós já não rende mais. Se analisa você aí. Quem é você o tempo para antes? Quem é você hoje? É, Senhor. Eu tenho certeza que você não é a mesma pessoa que você é hoje. Aí eu te pergunto, o que mudou? Deus que mudou? Ou foi eu e você que se mudamos no meio do caminho? Verdade, Jesus. A Bíblia diz que Moisés ainda de idade, ele ainda vinha a sarça pegar fogo. Aí eu pergunto para mim e para você, quanto tempo faz que você não vê uma sarça pegar fogo? Quanto tempo faz vazão ao Espírito de Deus? Quanto tempo faz que eu e você já não falamos mais em língua? Quanto tempo faz que eu e você já não sentimos mais a presença? Quanto tempo faz que nós já não sentimos mais, sabe, o renovo da parte de Deus? Tem alguém nessa noite que está disposto também a entregar a oração ao Senhor? Aleluia. Tem alguém nessa noite que está disposto a depositar? Porque eu tenho certeza que ninguém nessa noite entrou aqui por simples fato de entrar e ver só o que vai acontecer, não. Eu tenho certeza que alguém saiu dos teus lábios nessa noite para dizer, Deus, eu vou lá porque eu quero entregar algo na tua presença. Eita glória! Eu vou lá porque eu quero depositar algo na tua presença. Eu não fui pelo simples passeio. Você não saiu da tua casa no meio de uma chuva só para vir para ver o que vai acontecer, não. Você veio nessa noite porque você veio fazer algo. Aleluia! Então, se você não entregou ainda na presença de Deus, eu te convido nesta noite. Ainda há uma oportunidade para você entregar algo na presença dele. Jesus é maravilhoso. Eu te convido nesta noite. Vem entregar no altar dele o que você veio trazer. Maurício, prepara o louvor aqui para nós. Vem preparar o louvor. Eu te convido você a se colocar de pé nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Para mim, irmãos, não me importa a forma que você entrou. Para mim, não me importa. O que importa para Deus nesta noite é a que forma que você vai sair. O domingo para você é simplesmente um culto. Você entrou aqui para ser simplesmente um culto. Você só entrou aqui para assistir nesta noite? Ou você entrou aqui porque você quer sair diferente? Glória a Deus, aleluia! E eu vou mais para te dizer. Pode vir, Maurício. E eu vou mais para te dizer nesta noite. Há uma luta espiritual nesta noite. Aleluia! Tem uma luta espiritual que está querendo impedir a minha. Mas se você estiver ligado nesta noite, Deus nesta noite Ele está disposto a levantar os teus soldados nesta noite para guerra. Aleluia, glória a Tem Deus. soldado na casa? Já chegou o soldado nesta noite? Aleluia. Eu não vou buscar deixar Deus usar, porque quando você adora aqui, Deus renova as forças, e dentro da tua casa o negócio ele muda.
Só você e Deus sabe a forma que você chegou aqui. Não era nem para você estar aqui hoje, mas você chegou. Deus é maravilhoso. E eu quero pedir para você: abre teu coração nesta noite, abre teu coração. Entrega no altar dele o que você vem entregar nesta noite. O culto só vai ser o mesmo se você quiser. Mas se você entrou aqui dizendo: Deus, eu quero sair diferente, Ele já está na casa e está perguntando: você já chegou? Eu estou na casa nesta noite, eu quero renovar a vida. Eu quero renovar a vida nesta noite. Tem cadeias nesta noite sendo quebradas, Ele está dizendo: eu estou renovando vida nesta noite. Eu estou renovando a tua força nesta noite. Eu estou pegando pelas tuas mãos nesta noite e estou dizendo: